Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho de notícias aí sobre o nosso tricolor. Aproveitar essa pausa aí, né? Agora é só o mercado da bola, agora é só a seleção brasileira, mas a gente ainda tem bastante notícias aqui para passar para vocês. E antes de tudo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu joinha aí no vídeo e compartilhar com os outros tricolores que você conhece. E vamos lá! E o São Paulo, hein? São Paulo tá querendo se livrar do Igor Vinícius. Quase deu certo com o Atlético Paranaense, mas o jogador não quis abrir mão dos 10 dias de folga que vai ter agora no meio do ano, né? Das férias que eles não tiveram no começo do ano. Mas o São Paulo tá tentando, ainda assim, tá tentando achar um clube para o Igor Vinícius sair agora nessa janela de transferências do meio do ano. O São Paulo quer abrir espaço para o Mike, para o Igor Felisberto e também para o Ângelo, que foi vendido agora, né? E daqui a pouco vai sair daqui e nem é a volta dos que não foram, vai sair e nem jogou. Aliás, o São Paulo meu, acontece umas coisas que só por Deus, né? Você vende o jogador, aí que você vai subir ele pro profissional. O normal não seria o contrário, gente? Pôr o cara para jogar primeiro, para ele se valorizar e aí depois vender? São Paulo é muito doido. Agora, dessa vez, o São Paulo não dormiu no ponto, né? São Paulo renovou o contrato com o Nicolas, que já estava sendo sondado por Barcelona, Stuttgart. Ele foi considerado o melhor lateral esquerdo da sua geração, né? E o São Paulo renovou com ele até dezembro de 2029. Então tá garantido aí para vender por um preço bom. Esperamos. O jornal espanhol, o AS, já está de olho nele faz um tempo. Inclusive foi ele que considerou ele o melhor lateral esquerdo da geração dele. O menino já participou de um intercâmbio com o Stuttgart e deixou uma boa impressão lá, até por isso que eles tinham interesse nele. E o São Paulo tem 90% dos direitos do jogador, né? Então, praticamente tudo aí que é possível hoje para o São Paulo, porque sempre tem que deixar uma porcentagem ou para jogador, ou para empresário, ou para o time de onde ele vem. Então, assim, sempre tem alguma rachadinha, digamos assim, nos direitos dos jogadores que São Paulo, dos novos, né, que São Paulo pega, esses jogadores de base. Que é o que o São Paulo está tentando mudar, digamos assim, com o Marinakis, né? Se o acordo sair lá, o São Paulo pega jogadores mais prontos, mais perto de ir para o profissional e banca eles, compra eles, na verdade, inteiro, sem deixar porcentagem, e aí quando vender para a Europa, divide com o Ângelo Marinakis, né? Com o grupo do Ângelo Marinakis só. Essa é a ideia da negociação. Então o menino está garantido aí até 2029. Lateral esquerdo cara, laterais em geral são jogadores raros e se esse moleque se firmar com esse aí o São Paulo ganha uma grana, hein? E você sabe, né, que o São Paulo tá de olho num centroavante, né, para o lugar do Caleri, pelo menos para fazer essa boa aí até o Caleri conseguir voltar. E um nome que agora entrou no radar de São Paulo é o Carlos Vinícius. Carlos Vinícius é aquele jogador que gritou: "Vai, Corinthians!" Mas a diretoria, os diretores do São Paulo veem o jogador com os bons olhos. O problema é o preço. Ele tá liberado no mercado, né? Ele acabou o contrato dele com o Fulham. E além do vai Corinthians, ele pediu um contrato longo, tem um valor de luvas, parece que é meio alto, e o São Paulo tá daquele jeito, né? Tá contando, raspando o cofrinho, contando as moedinhas para conseguir pagar empréstimo do Juan Tressoldo. Gente, você calcula e contratar jogador. Acho que vai ter que ser mesmo do nível do Carlão mesmo, o pessoal de Série B. O São Paulo não vai conseguir contratar, eu acho, um jogador assim desse nível do Carlos Vinícius aqui, que é um pouco mais elevado, jogador que rodou a Europa. Acho que não vai dar. E não adianta fazer loucura também, a não ser que o time esteja caindo, né? Aí tem que fazer a loucura que tiver que fazer, na minha opinião, né? Mas no caso aí do Carlos Vinícius, aí o São Paulo tá preparando uma proposta, tá? Vai tentar pelo menos. Apesar daquele vai Corinthians lá, o jogador já explicou, disse que foi uma brincadeira com o jogador com um torcedor nos Estados Unidos, que não tem nenhum vínculo com o clube e tal. Mas fica aquele negócio meio estranho. Mas, sinceramente, eu não tô nem aí pra quem o cara torce, mesmo que ele torce pro Corinthians. Se ele vem, faz gol, que é o que o centroavante tem que fazer, meu, foda-se o resto. E a gente já entendeu, né, que por mais que a gente quisesse o Rian Francisco jogando, o próprio André Silva,
a gente já percebeu que o tipo de jogo que o Zubeldia gosta é esse jogador de área que briga. Então, assim, não adianta, vai ter que contratar alguém, senão, se continuar jogando assim, não mudar o modo de jogo, vai ter que contratar alguém, não vai ter jeito. Vamos ver o que que o São Paulo faz, mas eu ainda acho que é mais pro lado do Carlão, viu? Sinceramente. E o Lisieiro tá acabando, hein? Lisieiro, dia 30 de junho é o último dia de contrato dele com o São Paulo. Ele não tá mesmo mais nos planos do São Paulo. Vai ser liberado mesmo. Lisieiro que era um dos jogadores que, nossa, tá mó cara no São Paulo. Desde 2013 ele tava, desde o Sub-15. Subiu pro profissional em 2018 e teve altos e baixos, né? Na verdade nem muitos altos, né? Médios e baixos. E sinceramente não ficou no São Paulo porque pediu um salário absurdo, pelo que dizem. A pedida foi alta demais e, enfim, vai acabar saindo. Talvez ele vá lá para a Suíça, né? Ele já foi emprestado uma vez para a Suíça. A Suíça gostou dele, o time suíço lá gostou dele, mas não tinha grana para bancar a contratação. Talvez agora com ele livre, a família, obviamente, do jogador gostou de morar lá na Suíça, né? Quem é que não gostaria? E talvez esse seja o destino do Lisieira, né? Que vá com Deus aí, tenha sucesso onde é que ele vai. E o Casares, né? Casares deu uma entrevista aí, foi perguntado se o São Paulo ia virar SAF. E ele falou, né, que independente de SAF puro ou não, o São Paulo precisa adotar um modelo empresarial, que se não fizer isso vai ficar para trás. Que na verdade todos os clubes que não fizerem isso vão ficar para trás, vão perder poder de competição, digamos assim, com os adversários. Ele falou que não acredita muito numa SAF pura no São Paulo, mas que entende que vai haver aí um acordo empresarial com o São Paulo, né? Algo assim, tipo SAF, digamos assim. Acho que mais ou menos o que eles querem fazer com o Marinax, né? E ele não citou o Marinax diretamente, mas falou que hoje o mercado prioritário é do jogador de 17 a 22 anos e que esse mercado precisa de dinheiro. E ele deu o exemplo disso com o Beraldo, que o São Paulo só tinha 60% do jogador, porque 20% é da família, 10% do empresário, 10% e não sei quem, é do time do outro time que formou, que descobriu. E por isso que agora ele quer um sócio que injete dinheiro na operação, né? E ele até citou, aí ele citou o Marinax falando que além do dinheiro ele tem a plataforma esportiva também, porque tem o Nottingham Forest, o Rio Ave e o Olympiacos, né? Então assim, teria para onde mandar o jogador para um primeiro lugar para a Europa, digamos assim, né? Abrir portas para jogadores para a Europa mais facilmente. E ele falou que a vantagem é justamente essa, né? Que aí ele vai poder chegar num menino de 17, 18 anos, que tá jogando no Norte, no Nordeste, que tá pronto, digamos assim. E aí falou, ó, tá aqui a grana, me dá o jogador aqui, entendeu? Que essas seriam as vantagens de fechar um acordo com o Marinax. E o que que você acha disso tudo? Eu acho que o futuro é esse mesmo, né? Que a gente queria que essa diretoria vazasse daí. Se não vazar daí, que pelo menos responda empresarialmente, digamos assim. Meu, tem que dar lucro, tem que se virar, não pode gastar mais do que arrecada. As coisas que fizeram a nossa dívida chegar perto de 1 bilhão, né? E que o Casares diz que vai quitar até 2030. Essa eu pago para ver. E o Rato, que a gente falou que estava indo, talvez fosse para o Atlético Paranaense, tá certo, pessoal. Ele já acertou os ponteiros lá, vai mesmo para o Atlético Paranaense. Então, seu Ratinho, Ratinho, vai estar agora de casa nova. Puta, é o que eu falei, um cara que colocou o nome dele na história de São Paulo, querendo ou não. Um jogador que às vezes dava raiva, algumas vezes deu muita alegria. Querendo ou não, teve participação direta no nosso troféu da Copa do Brasil. Então, assim, eu sou grato pelo jogador, pelo que ele fez no clube, e nunca desrespeitou o São Paulo. Até achei que não tinha necessidade de vender ele quando o São Paulo anunciou que ia vender, mas acho que foi a coisa certa a se fazer para abrir caminho para a molecada. E agora o Atlético Paranaense, que está aí na segunda divisão, vai poder contar com o jogador, né? E para terminar, né, saíram agora as datas dos confrontos do São Paulo na Libertadores. O jogo lá na Colômbia vai ser no dia 12 de agosto, uma terça-feira, às 9h30 da noite. Vai passar só no Paramount Plus lá. Mais um para arrumar para assistir.
E aí o jogo de volta no Morumbi vai ser no dia 19 de agosto, uma terça-feira, também às 9h30 da noite, também só vai passar na Paramount Plus. E óbvio, né, no estádio, pra quem for pro estádio. Ai, cara, espero que eu consiga ir nesse jogo de volta. É que vai estar uma lotação, pra mim é muito longe aqui, mas puta, queria muito ir nesse jogo, viu? Eu já falei pra vocês, eu tenho fé que São Paulo vai ganhar a Libertadores esse ano, tô confiante, apesar de tudo que tá acontecendo aí. Acho que vai ser aquela viradinha de chave que a gente precisa, assim, para as coisas começarem a entrar nos trilhos, viu? Espero de verdade que eu esteja certo. É o pai de Ná. E o secretário de Infraestrutura de São Paulo, né, o Marcos Monteiro, ele deu uma entrevista, falou que aquele rebaixamento lá, aquele desvio, né, a canalização do córrego que passava, ou passa, né, embaixo do Morumbis, tinha saído uma notícia que acho que o Sombra até que fez uma entrevista com o prefeito, e ele falou que não ia ter mais essa canalização e tal, e a gente até falou que não ia dar para rebaixar o gramado. Pois bem, o secretário falou que não só vai ser feito, como já está sendo feito. Falou que se você for lá nas obras, elas já estão sendo feitas e tem a previsão de terminar até dezembro de 2026. E aí até ele fala que toda a água que descia para o Morumbis, que passava por dentro do Morumbis, agora vai passar por fora. E aí eles até falam que não podem falar pelo São Paulo, mas que o rebaixamento que o São Paulo pretendia nem ia chegar na galeria, né, embaixo, mas que tá tudo certo e que assim o São Paulo pode fazer o rebaixamento, que tá tudo tranquilo, que como eu disse, vai ser tudo concluído até o final de 2026. A parte da prefeitura, claro, né? Enfim, uma boa notícia para São Paulo, né? Só é meio esquisito o prefeito falar uma coisa e o secretário da infraestrutura falar outra, né? Mas enfim, vamos torcer para o secretário tá certo e que a gente tenha esse rebaixamento do gramado. É só esse rebaixamento que a gente quer, né? Mas é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado pela audiência. Um abraço, fique com Deus, até a próxima e vamos, São Paulo!